Então, retomando a pauta. Gravação iniciada, presidente. Bom, ok, estamos retomando a pauta. Nós estávamos indo para o item 136. Essa pauta está sendo a pauta da data do dia 26, a partir das 14 horas, que foi antecipada hoje para a tarde do dia 25. E nós estamos aí terminando essa pauta, ressalvando que o processo da empresa CPW, ela ficará para o dia de amanhã à tarde em função da videoconferência do advogado, a pedido da parte. Sendo assim, então, doutor Leonardo fica com a palavra e entra com o processo CBC Indústrias Pesadas. Por favor, com a palavra. Pois não, presidente. É um auto de infração por descumprimento de regime de drawback suspensão e falta de recolhimento de tributos na importação. É um ato concessório, faço transcrição, emitido em 4/2/2000. Os autos de infração eles foram segmentados em alguns itens, então 4.1, 2, 2.1, 2.2. No termo de constatação fiscal, eu vou seguir essa classificação. O 4.1.1 é descumprimento de valores e quantidades pactuados para exportação. A fiscalização afirma que a impugnante deixou de exportar mercadorias no valor de 45 mil. 4.1.2 se refere à diferença entre classificação fiscal pactuada para exportação e classificações fiscais adotadas de fato. 4.2.1 se refere a exportações efetuadas após o prazo de vigência do ato concessório. E, por fim, 4.2.2 se refere à não utilização de parte dos insumos importados na industrialização. Segundo a fiscalização, alguns insumos importados foram remetidos diretamente ao exterior, sem qualquer processamento, através de declarações de exportações citadas no relatório, afetando a relação insumo-produto informada SESEX para obtenção do ato. Por meio do ato de infração de folhas tais, cobraram-se tributos suspensos nas importações vinculadas ao ato concessório, juros e multa. Ela foi intimada e a interessada apresentou impugnação em documentos, alegando preliminarmente decadência de parte dos créditos, 2, que por razões de transporte, segurança e mercadoria ser exportada foi desmembrada em componentes, e que tais componentes compõem a caldeira exportada, e que teria sido impossível a exportação da caldeira montada. E 3, com relação ao prazo da exportação, alega, conforme o aditivo ao ato concessório, o prazo limite para exportação era 1/10/2000 e não 2/8/2000, como considerou a fiscalização. Alega que, ao contrário do afirmado pela unidade, todos os insumos importados passaram processo de montagem para compor o produto final, o que seria a industrialização pelo RIP. Requer que seja reconhecida a decadência ou, no mérito, cancelada a autuação. A DRJ proferiu o acórdão, que restou, assim, emendado. A DRJ ela fundamenta com base na unidade de implemento do compromisso de exportação, que descaracterizou o regime do drawback. Houve apresentação de recurso voluntário, em que se repisaram os argumentos apresentados na impugnação e o relatório, presidente. Posso ir ao voto? Pode. Alguém? Tá, pode seguir, por favor. Pois não. Conheço do recurso. A recorrente alega que o prazo decadencial é exigido por meio da arbitração, começou a fluir em 1º de janeiro de 2001, por aplicação do 1731. A decisão consignou que, pela própria natureza do regime de drawback, somente cabe tratar de decadência quando do direito de a Fazenda Nacional proceder ao lançamento após o expirado prazo de validade do ato concessório, ou seja, após o momento que deveria beneficiar do regime ter cumprido as obrigações assumidas, no caso concreto, a tempestiva exportação dos bens. Isso decorre que apenas após o prazo se cogitaria de eventual nascimento da obrigação tributária. Então, portanto, considerando que o relatório de comprovação indica o inadimplemento emitido em 12/3/2003, conforme folha número 4, tem-se como desacordo do prazo decadencial o 1º dia do ano de 2004. Logo, aperfeiçoado o lançamento em pauta com a intimação da interessada em 25/8/2006, não há que se falar em decadência. A adesão recorrida segue em linha com o súmula CARF 156, no caso de drawback. Dessa forma, deve ser mantida a adesão recorrida. De outro lado, no mérito, sustenta a recorrente que, por intermédio do ato concessório número tal, foi autorizado a importar, com a suspensão de IPI, imposto de importação incidente sobre a importação, algumas toneladas de partes e peças componentes para a fabricação de caldeira, com tais especificações, queimando biomassa, tal, e com essas especificações que eu
trago a seguir. No ato concessório, o produto que tem o benefício do drawback suspensão está descrito na classificação número tal, consoante resumo técnico juntado aos autos. A recorrente informa que exportou os seguintes produtos e faz a descrição por NCM. São esses produtos que faço a descrição. Ao invés de emitir uma única nota fiscal ou fatura, somente um único produto, a caldeira, sob o número 2, ela fez de forma fragmentada, pela própria inviabilidade de transporte da caldeira montada, utilizando as nomenclaturas das peças e partes, que separadas nada servem, que juntas formam a caldeira, ou seja, as NCMs números tais, tais e tais, cuja importação com 410 de suspensão de IPI imposto de importação foi autorizada pelo ato concessório número tal. A diferença de $45 mil decorreu de previsão a maior no momento do requerimento da concessão do drawback, sendo que deste valor, o equivalente a $20 mil em partes na exportação, não tinha cobertura cambial. A adesão recorrida, de sua parte, registra que o ato concessório previa nos campos tais e tais que a impugnante, hora recorrente, deveria exportar uma caldeira. Não consta nos autos registro de qualquer declaração de exportação com as características acima. Eu vou direto, novamente, para o meu voto. Como se percebe, a DRJ pautou sua decisão no fato de hora recorrente não ter adotado os procedimentos de conformidade corretos. Ocorre que tal infração deveria, no máximo, implicar a multa pelo descumprimento de obrigação acessória, mas não descumprimento do compromisso de exportar. Conforme reconhecido pela própria decisão da DRJ, não é possível verificar, no caso concreto, se houve ou não cumprimento do compromisso de exportar. Nessa senda é de se recordar que o lançamento é atividade vinculada, não se admitindo que a fiscalização afirme descumprimento de obrigação fiscal sem que se desincumba do ônus probatório. E, no presente caso, enquanto a fiscalização não demonstrou que não haveria exportação, a recorrente apresentou provas, ou ao menos indícios do contrário, justificando sua narrativa. Inclusive quanto ao fato de, no próprio ato concessório, a recorrente ter informado que exportou os seguintes produtos com seus respectivos códigos NCM: partes de caldeira a vapor, aparelhos auxiliares para caldeiras de vapor, outros ventiladores, válvulas de segurança e redutores de velocidade. Eu trago aqui, inclusive, o recorte do documento em referência. Da mesma forma, esses são os códigos constantes no relatório unificado do drawback, e também trago o relatório unificado. Então, ante todo exposto, voto pela conversão do processo de diligência para que a unidade prepare e indique de forma clara se o volume de exportações dos produtos isolados corresponde ao volume importado, conforme ato concessório de drawback, caso entenda necessário, que intime contribuinte para a apresentação de novos documentos. Então, é muito parecido quando a gente for ter que ingressar no retorno da diligência, na questão da classificação fiscal, com relação, por exemplo, a ar-condicionado, né? Então, apesar de se tratar de partes e peças, a gente tem um todo. Então, aqui a caldeira, para mim, ficou bastante claro que se trata de peças dessa caldeira. A dúvida que eu fico é quanto ao conteúdo da importação, se foi ou não equivalente àquilo que foi exportado posteriormente. Então, daí a minha proposta em diligência. Bom, alguém quer falar? Eu só quero tirar uma dúvida. O drawback, eu estou vendo o processo rapidamente, né? O drawback está aqui na modalidade genérico, não é um drawback suspensão clássico. O genérico, ele, salvo engano meu, né, pela portaria CSEX, que ano foi isso aqui, por favor? Desculpa, que ano foi? 2000. 2000, né? Na verdade, a portaria CSEX 23 de 2011, ela vem replicando as portarias anteriores, porque, em regra, ele tem uma liberalidade de trazer um quantum em dólar de matéria-prima, ele tem uma liberdade, mas ele tem uma obrigação de fazer as exportações. E o grande problema aqui, eu acho que a diligência vai acabar trazendo esclarecimentos, mas é a questão da acomodação desse item no processo de exportação, porque existe um problema logístico. Isso não, uma caldeira, ela não cabe no navio. Na importação, a gente não teria esse problema, porque ele faria uma declaração parcelada. Atualmente, você faz uma única DI e vem trazendo parcelada. Antigamente, você fazia parcelada e depois fazia DI no final. Inverteu isso hoje
na 680. E o próprio regulamento aduaneiro, ele permite que eu use as regras de importação para exportação. No frigir dos ovos, assim, eu não vejo aqui, claro, pode pedir informação, mas a priori eu acho que ele atendeu a expectativa, porque ele está com a documentação de saída, né, dada no Banco do Brasil, e me parece que é genérico. O que eu realmente concordo com você, Léo, e eu acho que é merecedor a diligência, é para esculpir em relação ao volume. Agora, veja bem, é um processo produtivo que pode ter perda no processo. Então, a única forma que o fiscal tem de afirmar isso, só tem um jeito, é ele fazer auditoria lá no processo produtivo da empresa, pegar a entrada das mercadorias, movimentação para o estoque, do estoque para o processo produtivo e da saída para o produto acabado, e depois a emissão e saída para o porto, no caso, né? A emissão de venda. Que realmente, assim, eu não me assusto muito, não. Eu acho que, me parece que você tem razão. Eu ia até pedir vista ao processo, mas eu vou deixar, mas me parece que não tem nada demais, não, porque não tem como você fazer exportação. Agora, eu não sei se ele colocou declaração de exportação, RE na época, vinculando o ato concessório. Isso são coisas importantes que, se for possível você pedir, esclarece muita gente. Eu não sei, não li o processo, estou querendo só colaborar com a tua diligência, no sentido de ele pedir as declarações com as REs vinculando os atos concessórios, porque essa é uma informação também importante, né, documental. Pelo que eu estou vendo aqui, tem um documento, né, que você colocou na página. No presente caso, enquanto a fiscal não demonstrou que não haveria exportação, ele apresentou essa guia junto ao Banco do Brasil, né, que é da entrada, pelo que eu entendi, não é isso? Por importar. Isso aqui seria a entrada, né? Genérica. Mas não tem RE, não tem nada nessa saída, não? Não botou? Não vinculou, não, né? Não sei. Vamos botar em diligência, mas só para complementar a diligência. Se você pedir mais esses documentos, né, de despacho, a DDE na época, o RE, eu acho que fecha bem dá a convicção para a pessoa que está julgando. Só isso que eu queria colocar. O resto eu concordo, não tenho dúvida nenhuma, não. Essa é a minha colocação. Léo? Oi. Tranquilo? Não, tá tranquilo. É só isso. Fernanda, acho que queria falar, né? Não, era só porque a questão das perdas, teoricamente, elas são apuradas por relatório técnico que tem que ser apresentado no momento da concessão do ato, né? E, além disso, se tem qualquer mudança que pode acontecer no meio do caminho, você tem o direito de pedir para substituir o parecer técnico. Então, entendo que, não precisa, que a autoridade, com os documentos que instruem o ato concessório, consegue, inclusive, ver e fazer mais ou menos um cálculo do que seria a perda. Concordo. Mas, assim, o que eu justamente estou falando é que na declaração de exportação é que vai, mesmo que seja por partes, como ele falou, né, que já que ele não podia fazer tudo aqui, porque pela NCM, o fato de estar desmontada não muda a NCM. Não. Está sendo produto desmontado, então é a própria regra de classificação de mercadoria. Então, isso só favorece a ele, é por isso que eu estou falando, instruir. Quando eu falei da perda, porque não tem como o fiscal saber isso. O fiscal só vai ter certeza do que aconteceu vendo a contabilidade de custos da fábrica. Aí ele vai ter certeza. Sem ver isso, é suposição, né? É uma suposição sem prova. Inclusive, você está colocando isso que ele não provou. Ele supôs, né? Pelo que eu entendi, não foi, Leonardo? Foram presunções. Então, assim, os documentos aí, para trazer a informação, eu pediria também as exportações, se não estão aí no processo. Desculpa, é que eu não li, eu estou querendo te ajudar, né? Nesse sentido, colaborar aí com a diligência. Só isso que eu queria falar. Mais alguém quer falar, fora a mim mesmo? A Maria Eduarda. Pode falar, por favor, Maria. Leonardo, só tem uma observação aqui, se eu volto, que é o seguinte. Via de regra, no Brasil, a gente não tem controle de decisão. Gente, só um minutinho, fecha os microfones, por favor, que eu não consigo entender nada que ela fala.
Numa resolução, via de regra, a gente não tem conteúdo decisório. Então, só a minha preocupação aqui é o seguinte: nessa fase, a gente está baixando em diligência para justamente confirmar se ele atendeu ou não ao que estava previsto, né, no drawback dele. Então, a minha preocupação só é com uma passagem aqui que você coloca, como se percebe, a DRJ pautou sua decisão no fato de a hora recorrente não ter adotado os procedimentos de conformidade corretos. Ocorre que tal infração deveria, no máximo, implicar na multa pelo descumprimento de obrigação acessória, mas não pelo descumprimento do compromisso de exportar. A minha questão aqui é só porque pode ser que nessa diligência a gente verifique que houve algum certo descumprimento. Então, eu deixaria essa análise que você fez para uma fase subsequente. É só uma observação que eu faço. Eu não me importo tirar, não. Como ele não implica nenhuma disposição, eu acho que é um raciocínio ao longo do voto, né? Como eu costumo trazer, por exemplo, questões que seriam prejudiciais à própria diligência. Então, análise de decadência, por exemplo, como eu fiz. Mas, nesse caso, realmente não existe nenhuma prejudicialidade. Então, eu posso tirar sem problema nenhum da fundamentação. Podemos votar, presidente? Então, Léo, só para... Desculpa, eu fechei aqui. Como é que fica, então, o voto aí, no sentido de baixar em diligência para... Por favor. A minha proposta está aqui. Se vocês quiserem alterar, editar alguma coisa, fica à vontade. A única coisa que eu só queria, justamente aqui, que está no relatório unificado a saída, né? Eu acho que pedir para o fiscal diligenciar os documentos do despacho para confirmar que está lá, né? É só isso, porque o relatório é uma mera informação. A auditoria tem que cruzar, tem que pegar a ADI e com a DE e fazer o batimento. Eu acho que você pediu nisso, não foi? Nesse sentido? Foi. Então, tudo bem, fechou. Então, vamos lá, para a votação, então. Doutor Lázaro, como vota? Com o relator. Com o relator. Doutor Oswaldo? Acompanho o relator. Doutor Carlos? Com o relator. Doutora Fernanda? Com o relator. Doutor Marcos? Acompanho o relator. Doutora Maria Eduarda? Doutor Leonardo? Já votou. Eu acompanho o relator também. Então, por unanimidade de votos, a turma decide converter esse processo por resolução em diligência para fim de que a autoridade aduaneira instrua com os devidos informações solicitadas nos termos do voto do relator, né? Depois, se for o caso, Pantaró, a gente pega o texto dele e bota lá o que ele está pedindo certinho para ficar fechado, tá bom? Tá legal. E, Léo, a gente pega e bota no voto, ok? Muito bem. Então, seguindo a pauta, o próximo item seria da doutora Mara Cristina Cifonce, ela se deslocou para outra turma, então esse item saiu de pauta. Agora, encerramos a pauta do dia 26, estaríamos a adentrar no dia 27. No caso, a parte da manhã, só para confirmar, das 9 horas, são processos de minha relatoria, da Libra. Depois, que vai do 138 a 143. Depois, eu tenho 10 processos da Teconswap, salvo engano meu, que vão do 144. Não, tem até menos, porque saiu de pauta, até o 152. O que poderia ser feito aqui talvez botar em votação os da Libra e adiantar pelo menos aqui alguns processos da TECOM, deixando um para a pauta, para a gente ter a pauta no dia 27, um processo da manhã. Ou, então, a gente simplesmente suspender aqui a sessão
porque dia 27 à tarde eu também tenho processo que foi retirado de pauta. Depois tem Grefim, são 3, e mais um do Oswaldo. Vocês querem encerrar a sessão aqui às 4 da tarde, ou vamos puxar alguns e adiantar alguns, e deixar só um para cada? Eu voto por encerrar, presidente. Desculpa, não ouvi. Eu voto por encerrar a sessão e deixar alguns processos, né, para que cumpra as sessões, né? Eu acho que vale conferir depois como é que funciona essa questão das sessões, porque, querendo ou não, com essa... eu ficou meio confuso para mim se a gente pode ou não adiantar todos, se isso tem algum impacto. Porque como tudo é gravado, não deveria ter diferença, mas... Também acredito, Fernanda, mas como tem essa dúvida, eu não vou poder sanear, então a gente pode encerrar a sessão agora. Eu já vou resolvendo isso, converso com o Pantaroli para já adiantar já nossos acordos aqui que estão fechados. E amanhã eu já tenho a resposta para você, e se for o caso, amanhã a gente fecha toda a sessão. Pode ser? Todos concordam, então? Então, tendo em vista já que nós adiantamos bem a nossa pauta, quero dar os parabéns a todos. Eu fiquei muito feliz porque vocês todos estão... Eu entrei nessa construção, vocês melhoraram muito, eu vi a diferença, é muito impressionante. Eu vi a primeira e estou vendo essa. Fiquei impressionado como foi muito mais rápido, como vocês estão mais seguros, e eu também, por óbvio, né, que eu sou mais novato. Então, assim, só tenho a agradecer o trabalho de vocês todos, e amanhã a gente começa às 9 da manhã de novo. Ok? E agradeço. Pantaroli, só peço para, antes de sair, conversar contigo, e a gente já, só suscitar aqui a gravação. Isaías, por favor, pode suspender a gravação. Doutor Leonardo também, por favor.